A paz e a santa graça do Senhor Jesus Cristo, aqui que vos fala é a voz que clama no deserto. Este canal, ele é direcionado à palavra de Deus para a restauração de vidas. Louvado seja Deus. Aqui, no livro de Provérbios, um assunto muito importante, é uma demanda muito grande hoje na sociedade, o adultério, a prostituição, que traz consequências terríveis, como destruição de lares, de famílias, casamentos, até mesmo traz a morte. Aqui o Senhor está dizendo, no versículo 7, e vi entre os simples, descobri entre os moços um moço falto de juízo, que passava pela rua junto à esquina e seguia o caminho da sua casa. No crepúsculo, à tarde do dia, na tenebrosa noite, na escuridão. E eis que uma mulher lhe saiu ao encontro com enfeites de prostituta e astúcia de coração. Esta estava alvoroçada e irrequieta, não parava em sua casa os seus pés. Louvado seja Deus, né, irmãos? Estamos vendo aí uma realidade. A Bíblia diz que passava ali um moço e de uma casa, uma mulher com caminhos tortuosos de prostituição, adúltera, pois era uma mulher casada. Aqui em Provérbios 7, revela que ela tinha marido e que o marido era viajante, saiu para comprar. Como naquele tempo não tinha avião, não tinha meio de transporte rápidos como hoje, helicóptero, carro e etc. Então a viagem naquele tempo demorava. E por saber disso, aquela mulher inquieta que não parava seus pés em casa e andava com um enfeite de prostituta. Às vezes, nos dias de hoje, muitas mulheres não se atentam para entender que o corpo dela é templo do Espírito Santo. Não se atenta que a intimidade dela tem que ser honrada, preservada. Veja que essa mulher era casada, mas no momento que o seu marido saía, ela se vestia com enfeite de prostituta. Ou seja, olhando para essa palavra, a gente não vê que ela exercia a profissão de prostituta. A palavra não está dizendo que ela era prostituta, mas que ela se vestia dos enfeites de prostituta. E era inquieta, não parava em casa. E ficava da janela olhando quem passava. E quando o marido saía, ela armava o laço. Olha aí. Então você, mulher, que está ouvindo esta palavra, vigia com o seu corpo, com o que você veste. Às vezes você é casada, mas não está dando respeito ao seu próprio casamento, ao seu próprio corpo, vestindo roupas indecentes, enfeites. Olha como essa mulher estava, com enfeites de prostituta. Inquieta, não para em casa, é ali, aqui. Ei, guarda teu pé em tua casa. E a Bíblia diz que ela viu um homem simples passando. E a Bíblia diz que, sem juízo, e ela ali convida aquele homem com um rosto de imprudente, uma mulher astuta, aquele rosto de malícia, aquela face maliciosa, e dizendo a ele que o marido dela saiu e que a cama dela estava ali com todo tipo de perfume, especiaria, e que dava para passar a noite em amores. Beijou ele, e a Bíblia diz que ele não resistiu e seguiu a ela. O problema está aí agora, irmão. Aqui no versículo 22 vai dizer, e ele logo a segue, como o boi que vai para o matadouro, e como vai o insensato para o castigo das prisões. Olha aí, louvado seja Deus. Até que a flecha lhe atravesse o fígado, ou como ave que se apressa para o laço e não sabe que está armado contra a sua vida. Aleluia. Então, Deus aqui está falando, irmãos. Não se desvie para os caminhos dela, o teu coração. Não te deixe perder nas suas veredas.
Louvado seja Deus. A sua casa é caminho do inferno que desce para as câmeras da morte. Sabemos que uma mulher, ela quando se une ao seu esposo, a um homem, se torna uma só carne. Mas você vê que essa mulher, ela era uma mulher adúltera. Ela tinha um espírito de prostituição na vida dela. A Bíblia não revela como aqui ela aderiu a esse espírito, como esse espírito entrou na vida dela, mas já percebemos que os comportamentos dela não é de uma mulher casada. O comportamento dela é de uma mulher que vivia de prostituição. Então ela estava ali, vivendo uma vida casada, mas como prostituta, pois era inquieta, não parava em sua casa. Quando o marido saía, ela saía a caçar os homens, aqueles que eram simples, sem juízo. E quantos hoje é assim, né? Está ali e às vezes é uma alma preciosa, é um homem que tem ali seu trabalho, muitas das vezes tem também sua responsabilidade, seus compromissos, seu respeito, às vezes é comprometido também, ou às vezes está querendo um projeto para a sua vida, e muitas das vezes aparece uma mulher desse tipo, em que está ali com espírito de prostituição, enfeitada de prostituta, né, bem perfumada, cheia de enfeite, roupa sensual, e ali se oferece, dá um beijinho e convida para o leito, diz que está tudo preparado, e muitas das vezes o varão sem juízo, sem conhecer as consequências que o adultério pode trazer, até mesmo a morte. A Bíblia diz aqui no livro de Provérbios também, capítulo 6, né, que por causa de uma mulher prostituta se pede o pão, mendiga um pão. Veja a situação e que leva o homem ou a mulher a se meter em prostituição. E a Bíblia diz que o tal que faz isso, que mama no seio desta tal mulher, ele mama fogo e não tem como não se queimar. E que o marido dela, quando descobrir, não vai requerer presente, não vai ter paz enquanto não o matar. Veja que parece ser perfeito, mas o final é de morte, irmão. Então Deus manda nós atraviar de sabedoria e manda nós nos desviar deste mal. Para o homem em si, a Bíblia ensina no livro de Provérbios capítulo 6 que nós devemos desviar os olhos, não focar os nossos olhos para desenhar suas curvas, a sua beleza, porque consequentemente vai ser uma vítima, vai ser uma presa dessa situação. Na verdade, essa mulher que aqui figura em Provérbio, ela ali está dominada em prisões, no caminho de morte, a sua casa já é um laço de morte, é um caminho para o inferno, e aquele que entra neste lar, que adentra dentro de um lar, de uma mulher casada, com a ausência do seu esposo, ele não tem juízo. Pare para pensar. Se você que está ouvindo esta palavra está cometendo isso, irmão, você está num laço de morte. Você está num caminho de morte, não tem como não se queimar. E se você não faz isso, mas busca as mulheres na rua para se prostituir, nas orlas, nas casas de prostíbulo, você vai mendigar o pão. A força do seu trabalho você está deixando de levar para o seu lar, para os seus filhos, para a sua esposa, para levar para um momento de prazer. Perceba que você está preso. Você atentou para isso. Não sei se você teve essas experiências de prostituição na adolescência. Porque o relacionamento de uma mulher e de um homem não é simplesmente pelo prazer, mas é algo a mais e mais profundo. É família, é intimidade, comunhão, é um lar abençoado, protegido. É passar momentos bons e momentos ruins. Não é simplesmente uma noite de prazer, ou uma tarde, ou uma manhã de prazer. Então você que está sendo está laçado, você que está nesses caminhos, ainda há esperança, ainda há uma oportunidade para você sair. Talvez você esteja preso já. Você já entrou à casa de uma mulher casada.
talvez você esteja numa relação assim. Ou uma mulher adentrando na vida de um homem casado. Porque tem homens que também têm o mesmo comportamento desta mulher. Porque o espírito de prostituição, ele opera tanto na mulher como no homem. Tem um homem que está ali, tem seu carro, aparenta ser um bom padrão, aparenta ter uma boa segurança para a mulher, e ali apresenta, né, vários favorecimentos, vários fatores que levam aquela mulher, muitas das vezes, que estava se guardando, ou até já foi vítima de maus relacionamentos e que naquele momento está frágil, está ferido, e muitas das vezes se lança, né, nessa investida deste homem que é um adúltero, que está com espírito de prostituição, e vai te levar para o caminho da morte, da dor e do inferno. Então vemos aqui a complicação. E de que forma podemos entender a gravidade disso dentro da Bíblia? Davi, o rei Davi. A Bíblia diz que Davi, num tempo que estava em guerra, Israel contra os filhos de Amon, a Bíblia diz que Davi não foi à guerra, ficou no seu palácio. A Bíblia diz que Davi vai ao seu terraço e olha, e quando vê Betseba se banhando, se purificando, né, dali dos seus dias. E a Bíblia diz que Davi viu que ela era bela. Ou seja, a Bíblia diz aqui em Provérbios para desviar o olho. Ei, mulher, você que está olhando um homem ao qual é casado, ou seja, quem for, se guarde, vai chegar o tempo. Não se prenda à sua beleza ou o que ele pode te oferecer, não é isso. Você procura uma relação segura. Se você está vivendo isso, você está sofrendo, mulher. Sai dessa relação ilícita. Saia dessa relação você também, homem, que está se envolvendo com mulher casada ou se envolvendo com mulheres sem compromisso. Você vai mendigar o pão. Tu vai morrer, irmão. Tu vai morrer, irmã. Saia enquanto é tempo. E a Bíblia diz que Davi se prende, fixa os olhos e manda chamar ela. A Bíblia diz que o servo falou com ele, ela é mulher de Urias, ou seja, casada do soldado de Davi que estava na guerra. Mas Davi não se contentou porque ele já tinha cobiçado com os olhos. Ele deixou o mal adentrar. O segredo, Deus fala, desviar os olhos, porque nossos olhos, quando você entra em um mercado, quando você entra em algum lugar de roupa, de loja de roupa, de mercado, você ou de fruta, seus olhos vai contemplando aquilo tudo e quanto mais você contempla, mais você deseja. Às vezes você for comprar só uma laranja, você vai querer levar tudo. Então Deus dá o remédio, desvia teus olhos. Quando você vê aquelas mulheres popozudas na rua, desvia teus olhos. Aquelas mulheres que não se cobrem a sua nudez, que mostram os seus seios, a polpa das suas bundas, que se enfeita. Desvie seus olhos, ali é laço. O espírito da prostituição está agindo na vida daquela mulher. Às vezes é uma mulher que não respeita o marido, não respeita, né? Não honra. Você só vai sofrer, você só vai perder e no final ainda mesmo até a própria vida. A mesma coisa a mulher vê um varão que muitas das vezes ali não tem respeito nenhuma mulher, só está ali para tirar proveito, te fazer de objeto sexual. E mulher não foi feito para isso. Foi para ser uma disjuntora, uma mulher idônea, honesta, prudente, uma mulher de bons costumes, de bom padrão. E assim entendemos por que Davi se apegou, porque ele fixou os olhos, então ele acabou desejando. Então desvie teus olhos, e você que já está dentro, peça misericórdia a Deus, fuja enquanto é tempo. E a Bíblia diz que Davi mandou chamar ela a si mesmo, e ali teve relação com ela. Ela engravidou, foi para casa. A Bíblia diz que passa um tempo, ela manda um recado para Davi dizendo que estava pesada. Pesada significa grávida, gestante. E Davi, vendo que agora não tinha jeito como esconder o que ele tinha feito, ele agora manda chamar o soldado Urias, tenta embebedar ele, manda ir para casa. Urias, um homem temente a Deus, ele não vai para casa, ele não achou justo ir para sua casa e ter relação com sua mulher, enquanto os outros soldados, o exército estava lá guerreando. Olha aí, foi mais justo que Davi.
E a Bíblia diz que por 2 vezes Davi tentou, não conseguiu, vendo que o negócio ficou complicado, pois na lei de Israel, a Bíblia diz que o homem e a mulher que adultera era predejado. Então Davi estava no laço de morte, querendo se livrar desse laço de morte, mesmo ele sendo rei. A Bíblia diz que ele agora envia uma carta a Joabe pela mão do próprio Urias, que naquele tempo não podia abrir. Selava a carta com o selo do rei, e ali essa carta foi levada a Joabe para botar ele no calor da guerra, no lugar mais complicado da guerra, e tirar a mão, ou seja, tirar o apoio, deixar ele morrer na guerra. E assim aconteceu. Mas Deus estava vendo tudo isso, contemplando tudo isso que Davi estava fazendo, enviou o profeta Natan a Davi. E Davi ainda estava julgando causa. Davi ainda estava como rei sentado. Quantos ainda quer se manter a pose, mesmo manchado, mesmo transgredindo, mesmo ali fazendo o que não é de agradável aos olhos de Deus, e ainda quer se manter numa posição de respeito, de honra, uma posição de dignidade? Mas a Bíblia diz que nada oculto que não venha a ser revelado aos olhos de Deus. E a Bíblia diz que Deus enviou o profeta Natan, e ali fez uma parábola para ele. E ali ele se indignou, porque parecia que o homem rico, que poderia dar da sua cabra para o viajante, fazer o guisado para o viajante, pegou a cabra do homem pobre, que só tinha aquela. Ele se indignou. Esse homem merece a morte. E o profeta Natan falou: esse homem é você. E a Bíblia diz que ali Natan fala para ele que aquele fruto, aquele filho não ia vingar. Porque à altura do campeonato, Davi já tinha trazido Betseba para morar com ele. E quantos não faz isso? Adentra numa relação, né, em um casamento, e ali o amante arma com a adúltera para matar o marido. Ou vice-versa. Ou vice-versa. O marido arma o adulto para matar a esposa. Gera morte, irmão. É o que a Bíblia está falando. Não tem como mamar nesse seio e não se queimar. E aquele que anda nesse caminho apressa seus passos para a morte. Está entrando nos ferrolhos da morte e no caminho do inferno. Então, se você está numa relação dessa, pode ter certeza, já tem um caminho de morte, um caminho de dor. Fuge quanto é tempo. Não entre. Você que está pensando em entrar, não entre. Rejeite, fuja. Faça como Deus está falando. Não atente, tire os seus olhos e fuja. Resista. Porque quem faz isso é falta de juízo. E Davi não teve juízo. O homem, segundo o coração de Deus, fez uma besteira daquela. E a Bíblia ali diz que, infelizmente, Urias morreu. Ele agora está com a mulher, morando com a mulher que era casada. E ali agora o filho morre. Mas a Bíblia diz que Deus falou a ele: olha, a espada não sairá de tua casa. Ou seja, tu não vai morrer. Deus teve misericórdia, perdoou ele. Mas a Bíblia diz que Deus falou: olha, mas a espada não sairá de tua casa. Talvez você que cometeu isso, armou, articulou, destruiu um casamento e agora está vivendo com o cônjuge que era casado e está morando junto. Talvez Deus teve misericórdia, poupou sua vida para lhe dar uma oportunidade, mas a espada não vai sair da sua casa. A Bíblia diz que logo depois, Davi se humilhou, mas a Bíblia diz que a espada que Deus falou se cumpriu. O filho dele estrupou a própria irmã, a filha dele. Depois disso, o irmão, Absalão, matou o irmão. E a Bíblia diz que depois Absalão se levanta contra ele, contra o próprio pai. Passado o tempo, mesmo depois de morto, as consequências ainda continuou na vida de Davi. Em vida ele sofreu, viu a filha ser estrupada pelo irmão, viu o irmão matar o irmão. E em morte, as consequências ainda continuou. A Bíblia diz que Adonias, outro filho de Davi, Salomão também matou. Olha as consequências intermináveis. Então, não é isso que você quer para a sua vida? Então fuja. Fuja dessas palavras lisonjeiras, essas palavras persuasíveis. Fuja dessa aparência do mal que parece ser bom. Fuja, você não precisa disso. Você não precisa estar nisso. Se você está vivendo dessa forma, você não precisa.
Deus fez um homem, fez a mulher para se tornar uma só carne. Não precisa você estar envolvido numa situação dessa. Então aqui os conselhos de Deus nesta palavra para o nosso coração. Então que Deus te livre dos ferrores da morte, do inferno, mas você precisa tomar atitude. Desvie seus olhos e saia dessa relação ilícita. E você que está sendo o canal, você que está sendo o adúltero, a adúltera, que está aí buscando os simples, buscando as almas preciosas, muitas vezes até dentro da igreja, entra na igreja com a maior intenção de desviar as pessoas que estão buscando a Deus. Olhe, se arrependa, vá buscar a libertação desse espírito maligno, para que haja vida para você. Amém? Que Deus abençoe a todos. É o canal A Voz que Clama no Deserto. O canal que vamos estar dividindo a palavra de vida e de salvação, que é Cristo Jesus.